O meu nome é Alicia, moro em Minas Gerais e gostaria de compartilhar uma experiência com vocês. Quando eu estava no ensino médio, eu conheci um garoto muito popular na minha escola. Ele praticava todos os esportes, era muito simpático, muito inteligente e muito bonito. Eu havia sido transferida para essa escola há menos de um mês quando eu comecei a repará-lo. Ele era um tipo de pessoa perfeita. Jogava cartas enquanto os amigos jogavam futebol, ajudava os alunos dos anos anteriores. E eu vendo aquilo tudo, eu ficava cada vez mais apaixonada por ele. Um dia, eu e uma amiga estávamos sentadas no pátio da escola na hora do intervalo, quando ele chegou com uma amiga e outros 2 amigos para jogarem cartas. Eu era muito tímida, e como a minha amiga já sabia que eu gostava dele, fez de tudo então para que eu fosse até lá puxar assunto. Assim que chegamos, ele se levantou e nos cumprimentou. Eu achei o máximo isso, uma pessoa que se levanta para cumprimentar alguém. Era muito fofo. Ele me perguntou se eu sabia como se jogava truco e eu respondi que não, mas na verdade eu sabia, pois eu havia aprendido com meu pai, porém eu queria ficar próximo a ele e pelo menos fazer com que ele me notasse. Então ele ficou lá comigo pacientemente, me explicando o valor de cada carta, as probabilidades e como se ganha o jogo. Quando o intervalo acabou, ele se levantou e se despediu da gente, e cada um foi para a sua sala de aula. Eu me sentia realizada e após algumas semanas, eu comecei a perceber que as minhas investidas estavam começando a dar certo. Ele já me chamava para ficar com ele e os amigos dele, me chamava para ir à rua e para ir a festas. Consequentemente, começamos a namorar. Ficamos juntos por aproximadamente 11 meses. Porém, como ele estava passando por alguns problemas pessoais, ele resolveu terminar comigo por medo de descontar as frustrações dele em mim. Não no sentido de agressões, mas no sentido de não se entregar completamente. Realmente ele não estava bem. Porém, continuamos como amigos e conversávamos praticamente todos os dias. Mas eu estava arrasada com o fim do nosso relacionamento. No final do ano ele se formou e começou a fazer faculdade em uma cidade próxima. Eu comecei a ter medo de perdê-lo. Afinal, ele iria encontrar pessoas novas, garotas diferentes. Teria muito mais tempo fora de casa e sem falar que ele havia acabado de tirar a carteira de motorista e usava sempre o carro. Como eu ainda estava no ensino médio, eu ficava cada dia mais insegura com essa situação, pois eu o amava. Sempre que eu precisava de algo, ele estava sempre lá. Um dia, eu estava saindo da escola para ir para casa, quando ele passou por mim de carro e me ofereceu uma carona até a minha casa. Eu aceitei com um sorriso gigante no rosto. Então ele disse: "Quer ir comigo à noite na faculdade conhecer os meus novos amigos?" Eu respondi extremamente feliz: "Claro que sim." Então, às 18h30 ele passou na minha casa para me buscar e nós fomos. Ele não tinha aula e nós ficamos conversando com os amigos dele até o final de todas as outras aulas. Quando estávamos indo embora, ele me abraçou, me deu um beijo na testa e fomos para o carro. Pouco antes de entrarmos, uma garota chegou até ele e pediu o número dele para enviar umas coisas referentes à faculdade. Ele passou e nós fomos embora. Já na estrada, aquela garota começou a mandar diversas mensagens e ele pediu para que eu olhasse para ele. A garota havia mandado vários arquivos e no final começou a fazer diversos elogios e a chamá-lo para sair. Na hora eu fiquei com muita raiva, porém eu não podia fazer nada, éramos naquele momento apenas amigos. Eu perguntei a ele se era para eu responder algo, pois ele estava dirigindo. E ele disse: "Não, deixa isso aí.
Quando eu chegar em casa eu respondo. Ele me deixou em casa e em seguida foi embora. No fim de semana eu o chamei para irmos até uma sorveteria e ele disse que não poderia, pois havia marcado um compromisso. Eu já imaginava que aquele compromisso era ver a tal garota que estava mandando mensagens para ele no dia em que estávamos juntos. Dito e feito. Ele então continuou conversando comigo normalmente e a nossa amizade aparentava ser inabalável. Eu continuava chamando ele para sair aos finais de semana, porém, ele nunca podia, pois sempre havia um compromisso para ir. Aproximadamente após 3 semanas, ele me enviou uma mensagem dizendo: Alicia, comecei a namorar. Eu li a mensagem e comecei a chorar, mas como eu não podia fazer praticamente nada, apenas desejei a ele parabéns e sucesso. Por mais incrível que pareça, ele não se afastou e continuou cuidando de mim e das coisas que eu precisava. Foram assim durante 7 meses. Quando estávamos próximo ao mês de dezembro, ele publicou uma foto no Instagram com um par de alianças e oficializando o namoro. Eu fiquei arrasado. Eu fui até a varanda da minha casa e comecei a chorar. Uma vizinha que estava passando pela rua me viu daquele jeito, parou e perguntou o que estava acontecendo. E eu respondi: perdi a pessoa mais incrível que eu já conheci, e continuei explicando toda a história. Aquela senhora então disse para mim que poderia me ajudar, porém me pediu algumas coisas nas quais eu achei estranho, tais como alguns objetos pessoais dele e alguma foto. Eu, sem entender, eu dei uma blusa dele que estava na minha casa e algumas fotos que tínhamos juntos. E a senhora disse: minha filha, daqui a alguns dias ele vai voltar para você. Eu não estava entendendo nada, porém no meu coração eu começava a sentir uma esperança, mesmo sabendo lá no fundo que poderia ser algum tipo de magia. E após 2 semanas, ele me enviou uma mensagem dizendo que havia terminado com aquela garota, pois não estava aceitando o que estava acontecendo em relação a algumas atitudes. Na hora eu estava radiante com aquela informação. Pouco mais de 5 minutos depois, aquela senhora apareceu no portão da minha casa dizendo que não estava terminado. Eu achei estranho, porque mal eu tinha recebido a mensagem e ela já sabia de tudo. Foi então que aquela senhora me deu uma folha de papel com um texto e disse para mim que eu deveria ler aquele texto todas as noites antes de dormir durante 7 dias seguidos e que, em hipótese alguma, eu deveria falar quem havia me ensinado o que eu estava fazendo e que não era para eu falhar um dia sequer. Após eu ter terminado de conversar com a senhora, eu continuei conversando com meu ex por mensagem e depois de um tempo nós nos despedimos e eu fui me deitar. Quando eu já estava deitada, eu abri aquele papel no qual a senhora havia me dito para eu ler todas as noites e lá estava escrito: pelos poderes de São Cipriano e das 3 malhas que vigiam São Cipriano. Bom, eu achava que aquilo era algum tipo de simpatia e continuei lendo aquele texto. No dia seguinte, o meu ex foi até a minha casa para conversar comigo. Começou a dizer que tinha sido um erro ter me deixado e que queria estar comigo. Eu estava incrédula com o que estava acontecendo. Os meus pais ficaram contentes, também porque eu estava feliz, mesmo eles não sabendo o que eu estava fazendo. Então passou 1, 2, 3, 4, 5 dias e a cada dia ele se entregava cada vez mais a mim. Então, no 6º dia, eu acabei esquecendo de ler o texto, mas no dia seguinte as coisas continuavam incríveis do mesmo jeito. Então eu nem li o 7º dia. E depois do 7º dia, a minha vida começou a virar um pesadelo. Eu não conseguia dormir, tinha paralisia do sono praticamente todas as noites.
eu tinha diversos pesadelos e eu via pessoas me chamando durante todo o dia, mas ninguém estava por perto falando meu nome. Isso durou algumas semanas e, com o passar do tempo, eu comecei a notar algumas coisas diferentes nele também. Ele já não estava tão empolgado com a própria vida. Ele começou a beber e passou a fumar cigarro com seus amigos durante os períodos da faculdade. Mudou a rotina completamente. Ele ia para o trabalho, faculdade e casa. E aos fins de semana, ele não saía de casa, mesmo eu o chamando. Ele sempre dizia que não estava bem para sair. E no dia da minha formatura, eu o chamei para ser o meu paraninfo e ele acabou aceitando. Pouco antes de ser chamada para receber o diploma, ele olhou para mim e disse: "Amor, eu estou sentindo como se eu estivesse sendo enforcado." E quando eu olhei para o pescoço dele, de fato havia uma marca que mais parecia que ele estava sendo enforcado por um fio. Então eu disse a ele para sairmos. Porém, ele disse que aquele era o meu momento e queria me acompanhar para pegar o diploma. Quando eu fui chamada, ele se levantou e se queixou de muita falta de ar, e mesmo assim nós fomos pegar o diploma, e quando voltamos para os nossos assentos, ele pediu para que fôssemos embora, pois estava se sentindo muito mal. Eu o levei para minha casa, e os meus pais, vendo aquela situação toda, resolveram então levá-lo para um hospital. Quando chegamos até o hospital, o médico analisou e perguntou: "Vem cá, esse rapaz tentou suicídio?" E nós respondemos que não, que aquela marca havia aparecido de repente. O médico então receitou diversos remédios, alegando que poderia ser algum problema de falta de ferro, e passou também algumas radiografias. Ajudamos ele a fazer os exames e durante as radiografias, o médico disse que uma estava diferente, pois havia uma mancha negra em algumas partes do peito. Na hora ficamos extremamente preocupados com aquilo, porém eles disseram que teriam que fazer mais exames e marcaram um check-up completo para ele. Na noite seguinte nós dormimos juntos e durante a madrugada eu percebi que ele estava tendo pesadelos, pois durante o sono ele pediu para não levá-lo. Até que de repente ele sentou na cama com os olhos completamente arregalados e começou a fazer perguntas do tipo: "Quem é você? O que você está fazendo aqui?" Vendo aquilo, eu falei com ele: "Amor, não tem ninguém aqui." Então, assustado, ele disse: "Você não está vendo?" E em seguida começou a gritar. Os meus pais vieram apavorados, perguntando o que havia acontecido, e ele, desesperado, disse: tinha alguém aqui na droga do quarto, chamem a polícia porque tem gente aqui dentro de casa." Porém, ele e o meu pai olharam todos os cômodos da casa e em seguida chamaram a polícia. A polícia veio, o meu pai fez o BO e todos ficaram em alerta naquela noite. Quando foi de manhã, o meu namorado saiu para o trabalho e os amigos dele brincavam dizendo que eu havia tentado matá-lo, pois aquela história já estava rolando na cidade inteira. Quando foi à noite, ele foi para a faculdade e na volta ele acabou perdendo o controle do carro e saiu da pista. Graças a Deus o acidente não foi tão feio, porém com a batida ele acabou batendo com a cabeça no volante, pois o airbag não havia funcionado. Quando ficamos sabendo, eu fui até a casa dos pais dele e de lá fomos para o hospital. Ele estava com a testa cortada e sangrando bastante, além de estar extremamente nervoso, dizendo: tinha um infeliz que estava no meio da estrada. Eu tentei desviar e acabei caindo na canaleta. Eu perdi o controle por causa daquele infeliz. Ele foi até o médico, tomou alguns pontos e foi liberado logo em seguida para ir para casa. Durante a madrugada, ele me enviou uma mensagem assustadora, dizendo que suas costas
estavam completamente arranhadas, como se algum animal estivesse o atacado. Ao ler aquilo, eu fui imediatamente para a casa dele, e quando eu cheguei, os pais dele estavam apavorados, pois haviam 3 marcas de garras imensas nas costas. Ninguém estava entendendo nada, e pela parte da manhã, ele, os pais dele e eu fomos até um pastor pedir oração. E quando o pastor viu aquilo tudo, logo disse: há uma entidade se apoderando dele. E na mesma hora, o pastor chamou algumas outras pessoas para fazerem várias e várias orações. E foi nesse período que o corpo dele começou a aparecer hematomas do nada. Ele vomitou um líquido negro, olhou com um semblante de fúria para mim e apagou logo em seguida. Ele ficou mais de 15 horas apagado, e os pais dele acharam melhor eu ir para minha casa, pois eles iriam vigiar a situação. Quando eu estava a caminho de casa, aquela senhora estava na calçada varrendo a sua porta. Então parei e disse a ela o que havia acontecido, e ela, gritando, me disse: eu disse para você não falhar nenhum dia, eu disse. Agora, minha filha, você vai ter que pegar esse papel, levar até a igreja e queimá-lo lá. Faça isso rapidamente. Ao ouvir aquela instrução da senhora, eu nem para casa eu fui. Eu fui mesmo direto para a igreja e queimei aquele maldito papel. Assim que ele acordou, ele me enviou uma mensagem dizendo: eu sei muito bem o que você fez comigo. No dia seguinte, ele foi até a minha casa e, perante aos meus pais, fez diversas acusações e, com um peso enorme sobre mim, eu acabei confessando o que eu havia feito. Ele disse que não falaria para ninguém, porém, eu nunca mais deveria falar um A com ele. Os meus pais ficaram extremamente aborrecidos comigo e me trataram de uma forma fria, e me tratam assim até os dias de hoje. Já ele arrumou uma namorada e aparentemente será até pai. Já se tratando de mim, eu sou uma mulher assombrada todos os dias por essa história. Olá, o meu nome é Antônio Carlos Costa. Sou mais conhecido como Tonho de Tibúrcio. O que eu vou relatar para vocês aconteceu na época em que eu era rapazote e morava no sítio Campo Limpo, que pertencia ao meu pai, o velho Tibúrcio, e ficava na zona rural do município de Quixeré, no estado do Ceará. Naquela época, o meu pai criava alguns animais pequenos, como cabras, porcos e algumas aves, e conseguia algum dinheiro com a venda desses animais na feira livre da cidade. Além da criação, quando era época de chuva, ele plantava um pouco de feijão e milho, e assim a gente conseguia sobreviver. Porém, na nossa propriedade não tinha nenhuma fonte de água permanente, como riacho ou então açude. Portanto, não tínhamos água para regar as plantações, e por isso, na maior parte do ano, o meu pai trabalhava para outras pessoas, vendendo o dia de serviço para complementar nossa renda. O nosso vizinho tinha uma fazenda bem grande, que possuía um açude enorme, e com isso, a fazenda produzia praticamente um ano todo, pois eles usavam a água para irrigar as plantações. Era nessa fazenda que meu pai trabalhava, e às vezes até minha mãe ia tirar um dia de serviço, principalmente na época da colheita. No ano de 1992, o dono da fazenda fez uma plantação de milho com mais de 200 tarefas. No mês de junho daquele ano, logo começou a colheita, e ele contratou algumas pessoas para fazer esse serviço. Inclusive, a minha mãe também foi trabalhar lá. A distância entre a fazenda e o nosso sítio era bem pequena, coisa de 5 quilômetros, e como a gente já se virava em casa, pois não tinha mais nenhuma criança de colo, e na época eu tinha 15 anos de idade,
A minha irmã Hilda, que tinha 13, o meu irmão Mateus tinha 10 e a mais nova Helena tinha 8 anos. Então a minha mãe não via problemas em deixar a gente sozinhos no sítio enquanto ela trabalhava na fazenda. Até mesmo para facilitar, ela já deixava parte da comida pronta e quando a gente chegava da escola, só precisava esquentar e fritar uma carne ou até mesmo algum ovo. O meu pai é daqueles que não come sem farinha de mandioca. Ele até prefere ficar com fome se não tiver a farinha dele. Então, em uma noite, a farinha estava bem pouca. Ele falou que no outro dia eu deveria ir até a venda do seu nonô, que ficava em um povoado próximo ao nosso sítio, para pegar um pouco de farinha na conta dele. No dia seguinte, logo cedo, os meus pais saíram para o trabalho, enquanto nós 4 íamos para a escola, que ficava em um povoado ali perto. Quando foi por volta de 1h da tarde, chegamos em casa, eu e minha irmã esquentamos a comida e todos nós almoçamos. Depois de almoçar, ao invés de fazer o que meu pai havia me pedido, eu simplesmente peguei o meu estilingue e fui caçar alguns passarinhos em uma capoeira que ficava no fundo da nossa casa. E por lá eu fiquei a tarde inteira. Só voltei quando começou a escurecer. Assim que eu entrei em casa, a primeira coisa que eu escutei da minha irmã foi o seguinte: "Tu é doido? Você esqueceu que o pai te mandou buscar farinha na venda? Olha, na hora que ele chegar, se não tiver farinha para ele jantar, tu vai ganhar um couro, hein? Só tô te avisando." Na hora que ela me falou aquilo, eu logo me lembrei, mas eu estava bem cansado e a distância entre a venda e o nosso sítio era cerca de uns 2 quilômetros. Por isso, eu não estava mais afim de ir lá. Então perguntei se o Mateus não queria ir até a venda comprar farinha. Ele falou que tinha medo, mas eu consegui convencer ele falando que poderia ir montado no nosso jumento e que fosse pela estradinha da ladeira de pedra. Com isso a distância diminuía mais ou menos uns 500 metros. O problema era que essa estrada não era muito usada. Algumas pessoas passavam por lá a pé ou montadas em um animal. Então ele resolveu ir, mas chamou Helena, a nossa irmã caçula, para ir com ele. Os dois montaram no jumento e foram para a venda. Isso era por volta das 5, 6 horas da tarde. O sol já estava se pondo e começava a escurecer. Porém, a minha irmã Hilda não gostou nada da ideia e ficou resmungando, falando que se acontecesse alguma coisa com eles, o meu pai iria cortar minha cabeça fora. Quando foi por volta das 6h30 da tarde, eu escutei um trotado de jumento e os meus irmãos chegaram no terreiro se acabando de chorar. Na hora, Hilda correu para ver o que havia acontecido e foi logo perguntando o que aconteceu, mas eles choravam tanto que nem conseguiam falar nada. Eu fui logo perguntando: "Cadê a farinha?" E depois de se acalmarem um pouco, o Mateus disse: "A gente chegou à venda e pediu a farinha. Seu nonô falou se meu pai não tinha juízo de deixar 2 crianças dessa idade andarem sozinhas numa hora daquelas na estrada. Então eu falei para ele que pai e mãe estavam trabalhando e que foi o Tonho que mandou a gente ir buscar a farinha dele. Ele então despachou a gente e pediu para a gente vir direto para casa. Então montamos no jumento e viemos andando. Mas quando estávamos perto da ladeira, escutamos um barulho que vinha por detrás de um juazeiro. Na hora eu até pensei que Tonho fosse nos encontrar e se escondeu para dar um susto. Então eu disse: "Pode sair daí, seu abestado. Pensa que eu não sei que você que está aí querendo fazer medo na gente?" Mas infelizmente quem saiu de lá foi um bicho branco do tamanho de um menino. Não era a gente. Aquilo eu acho que não era nem desse mundo. Quando vimos aquilo, eu coloquei o jegue para correr o máximo que ele podia e acabamos deixando a farinha cair.
e ela ficou derramada na estrada. E aquele bicho veio correndo atrás da gente até a encruzilhada que desce para a casa do finado Olavo. Foi terrível, eu nunca mais quero ir para lá. Eu não vou mentir, eu achei aquela história sem pé e nem cabeça e não acreditei. Então eu peguei uma correia de couro que ficava atrás da porta e quis dar uma sapecada nos dois, acreditando que eles estavam inventando tudo aquilo para mim. A minha irmã Hilda passou na frente e disse que eu não iria bater em ninguém, pois a culpa de tudo aquilo era minha. Eu a empurrei e quando eu ia sapecar os meus irmãos, eu escutei o meu pai gritando: "Que confusão é essa aí? O que está acontecendo?" O Mateus correu para o colo do meu pai e foi logo contando que tinha visto um bicho na estrada. O meu pai me tomou a correia e perguntou por que eu estava querendo bater nos meus irmãos. A minha irmã Hilda contou para o meu pai e a minha mãe tudo o que havia acontecido. E depois de escutar tudinho, o meu pai logo se zangou e me deu 2 chibatadas nas costas e me mandou ir para a venda buscar a farinha dele. E era para eu ir a pé, para eu aprender a ser responsável. A minha mãe logo entrou no meio e disse para que eu fosse de bicicleta. Então eu peguei a bicicleta que o meu pai tinha me dado de presente no meu aniversário e saí disparado para buscar a farinha dele na venda do seu nonô. Quando eu cheguei, ele me disse que os meus irmãos já tinham levado a farinha, mas eu falei que eles a derramaram no caminho, inventando uma história que tinha um bicho na estrada. Ele falou que poderia ser verdade, pois algumas pessoas já haviam falado que viram uma coisa estranha na beira da estrada. Eu, apesar da pouca idade naquela época, não acreditava nesse tipo de coisa. Então, amarrei a farinha na garupa da bicicleta e voltei para minha casa. Quando eu estava voltando, eu tive a impressão de que alguma coisa grande havia passado voando bem baixo sobre a minha cabeça. Mas quando eu olhei para cima não vi nada. Talvez porque já estivesse bem escuro e continuei pedalando. Quando eu cheguei no pé da ladeira de pedra, tive que descer da bicicleta e subir empurrando. Quando eu estava quase no topo da ladeira, eu escutei um barulho atrás de mim e quando eu me virei, eu pude ver em frente ao juazeiro uma figura sinistra, assim como meus irmãos tinham me falado. Na hora que eu vi aquilo, eu me arrepiei todo. As minhas pernas amoleceram na hora. Por alguns segundos, eu tive a impressão de que eu iria desmaiar de tanto medo que eu estava sentindo, mas graças a Deus, firmei as pernas e comecei a correr. Assim que terminei de subir a ladeira, eu comecei a pedalar com toda a força que eu tinha. Eu não olhava para trás, mas sentia que aquilo estava me seguindo, pois ouvi uns gritos agudos e umas risadas parecendo gargalhadas dessas que aparecem nos filmes de terror. O barulho foi se aproximando. Então, de repente, eu senti um peso na bicicleta. Quando eu vi, a criatura estava sentada na garupa. Eu pulei da bicicleta e saí correndo desesperado por uns 200 metros. A minha sorte foi que eu escutei o trotar de um cavalo e quando eu apurei a vista, vi que era o meu pai que havia vindo ao meu encontro. Eu estava assustado e chorava muito, mal conseguindo falar. Meu pai desceu do cavalo e eu fui me acalmando aos poucos. Eu falei que os meus irmãos não haviam mentido, pois existia sim um bicho que ficava atrás do pé do juazeiro e que ele veio atrás de mim. A gente foi até o local onde eu havia deixado a bicicleta, mas ela não estava lá. O meu pai então achou que poderia ser alguém fingindo ser assombração para roubar as pessoas da localidade. A gente foi para casa, mas antes passamos no sítio do seu fulô e o meu pai pegou um pouco de farinha emprestada e contou sobre a tal criatura. Dona Lindaura, a esposa do seu fulô,
acreditou no que eu falei, pois ela era muito chegada a esses assuntos sobrenaturais e falou que poderia ser algum espírito errante que viera vagando pelo mundo. Mas meu pai e seu fulô fizeram chacota e perguntaram para que um espírito queria uma bicicleta. Nos despedimos deles e seguimos adiante até chegarmos na nossa casa. Depois que chegamos, nós jantamos e fomos deitar para dormir. Mas naquela noite eu demorei a pegar no sono. Eu só ficava lembrando daquela coisa sentada na garupa da bicicleta. No outro dia, depois que eu cheguei da escola, eu fui até a casa do meu amigo Dentinho, que morava em um sítio próximo ao nosso. Eu chamei ele para ir comigo procurar minha bicicleta e falei com ele sobre a tal assombração. Ele era mais medroso do que eu, porém, como era de dia, ele foi comigo. Nós fomos até o lugar no qual eu havia deixado a minha bicicleta. De lá saímos andando, olhando na beira da estrada, mas sem ver qualquer sinal de marca do pneu. Quando chegamos na encruzilhada que dava à casa do finado Olavo, eu senti um arrepio que gelou a minha espinha. Mesmo assim, fomos na direção e depois de andarmos por cerca de umas 100 braças, o Dentinho falou: "Olha lá, não é a tua bicicleta que está lá na capoeira?" Então eu vi que realmente a minha bicicleta estava lá, no meio do mato. Eu corri para buscá-la e quando eu a peguei, percebi que a garupa estava amassada, como se algo bem pesado tivesse montado nela. Eu peguei a bicicleta e quando eu cheguei na estrada, olhei para o Dentinho e ele estava tremendo e apontando para a mata. Quando olhei, eu vi uma criatura em cima da árvore onde eu havia pegado a bicicleta. Parecia um menino, mas tinha um par de asas brancas iguais a um leite. Aquela coisa olhou para a gente e soltou um grito que, mesmo distante, deixou os meus ouvidos unindo. Não pensamos duas vezes e saímos correndo, mas dessa vez o bicho não veio atrás da gente e ficou no mesmo lugar. Depois de corrermos muito, Dentinho foi para a casa dele e eu fui para minha casa. Mesmo sendo dia, tranquei as portas e janelas e fiquei lá dentro esperando os meus pais chegarem do trabalho. Assim que os meus pais chegaram, eu mostrei a bicicleta e falei que desta vez Dentinho e eu tínhamos visto a mesma criatura. No outro dia, era sábado. O meu pai não foi trabalhar e depois do almoço, assim que chegou da feira, ele me chamou para descobrirmos que criatura era aquela. Passamos na casa do seu fulô e fomos até a casa do Dentinho. Chegando lá, ele confirmou toda a história. José, o pai do Dentinho, falou que iria lá com a gente para ver que bicho era aquele, pois até ele estava bem curioso. Fomos andando e chegamos ao lugar onde estava a minha bicicleta. No local, não vimos nem sinal do bicho e resolvemos ir até a casa abandonada do finado Olavo. Quando chegamos na porteira do sítio, escutamos um grito vindo de dentro da casa. Nessa hora, todos ficaram com medo e saímos de lá. Depois disso, eu nunca mais passei pela estrada de pedra e a história ganhou fama. As pessoas falavam que era o espírito do seu Olavo que ficava assombrando para que ninguém invadisse suas terras. Tenho certeza de que era um bicho de outro mundo, ou pelo menos desconhecido da ciência, pois até onde eu sei, espírito não tem corpo e não explicaria o fato da minha bicicleta sumir na estrada e parar dentro da mata. Depois de alguns anos, os herdeiros venderam a propriedade e até hoje tem uma família que mora lá. O lugar está bem diferente e até onde eu sei, a criatura nunca mais foi vista. Obrigado por ouvir o relato. Eu desejo a todos uma ótima noite.
Olá, tudo aconteceu no município de São José da Vitória, uma pequena cidade do estado da Bahia, cidade do interior. Eu tinha 15 anos na época e morava em uma pequena fazenda. Essa fazenda ela ficava localizada entre uma grande fazenda, uma fazenda que ela tinha aproximadamente, ela comportava 50 famílias. Era uma grande fazenda. Apesar de haver uma estrada para veículos, não era possível que de uma fazenda fosse avistada a outra. Assim, quando se distanciava da grande fazenda para a fazenda que eu morava, pequena fazenda, quando passava de 20 metros, então você entrava numa área, uma área de arvoredos, de árvores grandes, plantas, na qual impossibilitava a visão. Onde eu morava era apenas eu, meu pai, nossos 2 cachorros. Nós tínhamos 2 cães. Um deles era mestiço com Doberman. E mais 5 pessoas de uma mesma família que morava embaixo, a 50 metros da gente. Sendo assim, eu comecei a querer namorar, comecei a ir para a fazenda grande. Lá tinha muitos jovens, garotas, e eu ia para lá e de lá eu retornava bem tarde. Às vezes passava da meia-noite quando eu voltava, Em uma dessas minhas idas, para essa fazenda, eu retornei para casa quase 1h da madrugada. E ao chegar em casa, entrei, fechei a porta, e já estava na cama, estava orando, quando eu ouvi um barulho. Era semelhante aos burros batendo uma orelha na outra. Aí eu pensei, nos burros. Mas aí, no mesmo instante, eu me recordei, eu me dei conta que eu mesmo tinha retirado os burros da fazenda e levado eles para um outro pasto bem distante, mais de 1 quilômetro da fazenda. E toda a fazenda que eu vivia, ela era cercada, era toda cercada para impossibilitar o acesso de animais e até mesmo de pessoas, assim, facilmente. Era cercada com uma distância, da cerca, era de aproximadamente 40 metros, no mínimo. A parte mais próxima tinha 40 metros de distância da casa. Então ficava difícil o acesso de pessoas ou de animais. De animais era meio que impossível, Aí no mesmo instante eu já ouvi tipo que um salto, assim, deu aquele impacto e caiu do lado da janela do meu quarto, caiu do lado da janela do meu quarto. E aquela coisa, ela roncava de uma forma estranha. Ela era como um animal engasgado. Tinha assim uma panela que meu pai colocava com restos, sobras de galinha, esses negócios, que era comida para os cães. Só que os cães nesse dia eles não estavam lá em casa, eles estavam embaixo, eles dormiam tinha um secador grande próximo da casa dos vizinhos lá embaixo. Tinha um secador grande, era coberto, e eles gostavam de dormir lá, que era quentinho, Eles dormiam lá. Era o local ideal para eles. E aquele animal começou a comer aquele negócio, aquela que era para os cães. Ele comia que batia a cara no chão de uma forma que fazia um barulho super estranho. E aquele ronco que era de estremecer o coração de qualquer pessoa. E pelo fato de eu ter nascido em roça, nascido em fazenda, criado lá dentro, eu sabia como uma onça roncava. Eu conhecia o barulho que uma onça faz. Então, nesse meio tempo, quando eu tô pensando, tentando imaginando que algo poderia pular a janela do meu quarto, arrebentar a janela,
eu tinha um facão que ficava assim do lado da cama. Eu peguei o facão, coloquei sobre a cama e ali fiquei calado, sem fazer barulho nenhum. Mas nesse mesmo momento, os cães acho que perceberam alguma coisa e eu comecei a ouvir quando eles vinham latindo. Eles vieram latindo, e aí na mesma hora foi como se aquela coisa disparasse em carreira. E aí passou pela lateral da minha casa e eu pude ouvir o barulho até longe, um barulho, os cães indo atrás, e aquele barulho estranho, como algo em alta velocidade, como algo grande em alta velocidade. Logo no outro dia de manhã cedo, eu levantei, aí contei pro meu pai, né, o que tinha acontecido, e que eu achava que fosse um lobisomem, até mesmo porque havia vários comentários, havia vários relatos de pessoas assim, de outras fazendas da região, entendeu, que falavam que haviam encontrado restos de cães vomitados, né? Diziam, encontrei, sabe, resto de um cachorro e foi vomitado, que alguma coisa comeu e vomitou, né? E as pessoas falavam, isso pode ser coisa de lobisomem, coisa e tal. Então eu cheguei a comentei com meu pai e achava que era um lobisomem. Mas aí ele me disse que né, no passado existiu, mas hoje em dia, nesses tempos, não existe mais não, né? Eu também fiquei calado, me calei, né, e deixei ficar como da forma que estava. Aí passou mais uns 2 dias, mas, né, como o jovem é impetuoso, eu não aguentei. E aí, passados uns 2 dias, fui novamente pra fazenda. Foi só escurecer e eu jantei e fui pra grande fazenda, pra outra fazenda. E lá fiquei. Aí juntava com os amigos, as meninas, e a gente ali ficava durante horas, rindo, conversando, entendeu? E paquerando, esse tipo de coisa. Quando deu por volta das 11, aí eu, naquela descontração toda, conversando, eu olhei pra cima e vi, a lua tava no centro do céu. A lua tava, sabe, o céu limpo, sem uma única nuvem, a lua imensa, brilhando. Olhei para os lados assim e vi que tava tudo claro, entendeu? Era como se fosse dia praticamente. Aí nessa hora eu parei e pensei, falei, olha, eu acho que eu vou embora. Aí o pessoal, já 1 hora dessa, eu falei, eu vou embora. Eu vou embora porque tá tarde. E aí, mesmo todo mundo questionando, né, que tava acostumado a sair mais tarde dali, mas eu também não quis comentar fato nenhum. Eu nunca fui muito de conversar e também as pessoas não costumam acreditar muito em muita coisa. E eu não queria ficar amedrontado, assustado, né? Alguém começar a falar alguma coisa que me deixasse mais assustado do que eu tava. Então eu peguei e segui o meu caminho. Quando eu me distanciei da fazenda, né? Aí porque tinha a fazenda grande e também tinha uma pista em frente a ela. Aí eu aqui cruzei a pista, saí da fazenda, cruzei a pista. No que eu cruzei a pista, eu não andei mais do que 5 metros da pista, eu já ouvi uns barulhos estranhos, entendeu? Tinha uma clareira logo assim adiante de mim, tinha uma clareira. E ainda estava no reflexo da luz ainda dos postes da fazenda, mas na clareira eu já comecei a ouvir uns negócios batendo, se debatendo. Aí eu, por um instante eu parei assim, mas eu pensei, eu tenho que ir para casa. E aí continuei andando devagar. E na clareira não tinha nada, era totalmente limpo. E como a lua estava no alto e tudo claro, era perfeito enxergar como o dia. Foi que quando eu destampei na clareira que eu olhei, tava aquele negócio que se jogava do chão para cima, entendeu? De todo jeito, batia de costa, batia de lado, batia de frente e pulava e se debatia e se retorcia. E eu olhava assim, meio que de lado, já não tinha mais o coração, era como se o coração não batesse, o coração parecia que estava tentando explodir. A minha respiração começou a falhar, começou a ficar fraca e eu percebi um odor. Era um odor tão terrível, um odor que, sinceramente, não dava para respirar pelo nariz. Eu comecei a respirar pela boca, os olhos saíam água e eu comecei a orar.
e comecei a orar. E eu me lembro que eu primeiro rezei o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, o creio em Deus Pai, andando. E aquela coisa batia, e eu andando sem olhar para trás, e via os batidos, e jogava terra para cima, que a terra se espalhava. Eu ouvia eu cair da terra, e eu continuava andando, mas eu não conseguia correr. O meu corpo não tinha força para correr, as minhas pernas, elas tremiam, elas enfraqueceram, que ficaram de uma forma que eu não conseguia andar rápido, tampouco correr. Quando pensou que não, eu percebi que o barulho parou. Naquele momento que o barulho parou, então eu me desesperei. Eu sabia que o que quer que estava ali, entendeu? Naquela contorção, naquela situação toda, já não estava mais fazendo aquilo. E aí, se era realmente um lobisomem como eu achava, ele já tinha com certeza se transformado e estava vindo atrás de mim. Aí nesse momento eu pedindo, meu Deus, por favor, meu Deus, por favor, não deixa esse bicho me pegar, não deixa. Mas também não tinha coragem de olhar para trás. Eu sabia que ele estava vindo. E eu tinha medo de, quando virar para trás, ele me atacar de vez, entendeu? E eu já não tinha mais, eu só pedi a Deus, por favor. Nesse momento, eu não sei se o próprio Deus tocou no meu coração, que eu lembrei que os meus cães, a gente brincava, mas eles nasceram lá na fazenda. Eu cuidava deles de novinho, pequenininho, eles ali ainda alimentando, e a gente brincava. A gente tinha uma maneira de brincar que eu dava um tipo de assovio para eles, e eles chegavam ali, a gente embolava no chão. Eu era criança na época, eles nasceram, eu ainda era criança, e a gente de criança brincava. Eles filhotes e eu pequeno também, a gente brincava, enrolava pelo chão. Às vezes a minha mãe e meu pai chegavam a reclamar da maneira que a gente brincava. E eu me recordei disso naquele momento. E mesmo com muito medo, os olhos cheios de lágrimas, eu dei o assovio do jeito que quando a gente estava brincando. A primeira vez, eu dei a primeira vez, só que nada aconteceu. Aí eu novamente, mais uma vez, com muito medo, pensando do bicho me atacar, eu dei mais um assovio. Eu ouvi o primeiro latido e em sequência os dois latidos acompanharam, e eu percebi que estavam vindo de uma forma muito rápida. Era como se eles ouviram, eles sabiam que não era brincadeira. Eles sabiam que era o assovio de brincar, mas era como se eles tivessem a preocupação de chegar rápido. Os cães naquele momento, eles correram de uma forma que, sinceramente, a distância que eles estavam, entendeu? A maneira foi de se perceber que de lá eles já sabiam que tinha alguma coisa. Só que naquele momento eles sabiam também que eu estava naquele lugar onde aquela mesma coisa podia estar. Pelo menos isso é o que eu penso. Porque foi muito diferente a maneira, o comportamento, a velocidade, o jeito que eles chegaram. Os cães correram tanto que quando eles vieram no escuro, ainda sem enxergar eles direito, vendo o vulto vindo, eles vinham esticados na carreira. E quando eles vieram, eles não pararam diretamente na minha frente. Eles derraparam, os dois derraparam pelos meus pés, e já parando do meu lado, dando para trás, me empurrando de costa. Os cachorros, eles não latiam, eles rugiam como leões. Era um tipo de reação, como que eles estavam desesperados, como quem diz, não encosta. Pelo menos na minha concepção de ver os meus cães daquela forma, não eram cachorros comuns naquela hora. Eles estavam desesperados, eles davam rugidos, eles não latiam, eram rugidos mesmo, de esbravejamento. E na mesma hora que eles rugiam com toda intensidade para trás de mim, nas minhas costas, eles do meu lado, cada um de um lado fazendo isso, eu não conseguia olhar para trás. E eles não latiam, só faziam dessa forma, uma forma muito apavorante, que me deixava com mais medo ainda. E na mesma da hora, eles davam aquela virada rápida assim, e davam um grunhido estremecido pra mim, e tornava a rugir pra frente. Era um rugido pra frente, um grunhido pra trás pra mim, até quando eu me dei conta que o cachorro deu um grunhido tão medonho, esse que era mestiço com Doberman, que naquele instante foi como se ele dissesse pra mim, corre. Eu só olhei assim de lado pra ele assim, e ele dando aquele grunhido sinistro e esbravejando ao mesmo tempo. Eu entendi que o meu cachorro tava mandando eu correr, porque ele mesmo não conseguiria conter o que tava nas minhas costas. Eu disparei na carreira,
Disparei mesmo, correndo de uma forma que eu sabia que era pela minha própria vida. Eu disparei e corria muito. E eles corriam ao meu lado, correndo ao meu lado, sem latir. Volta e meia, eles davam uma volta para trás assim, aquele rugido rápido, e me acompanhavam na carreira de novo. Isso aconteceu no percurso que eu corri, desses 300 metros. Aconteceu várias vezes. Correndo ao meu lado, eles davam aquela parada brusca, davam um rugido tremendo e me acompanhavam na carreira de novo. Olha, eu cheguei em casa apavorado. Entrei rapidamente junto com eles e fechei as portas. Também olhei tudo por debaixo de tudo. E ali a gente parou num canto e ficamos abraçados. Eu em pânico e eles calados, sem dar um único pio, nem se mover. Os cães se moviam. Todo mundo conhecia os meus cachorros pela valentia. Eram cães que encaravam qualquer coisa. Eles encaravam vaca braba, touro brabo. Eles encaravam até onça que aparecesse. Mas aquele negócio lá, ó, eles estavam em pânico. Eles me fazendo entender que, sinceramente, não era uma coisa pra ninguém encarar. Entendeu? Então, essa foi a minha história. Depois, hoje em dia, eu tô com 40 anos, entendeu? Eu moro aqui em São Paulo já há 10 anos. Depois disso, do fato ocorrido, alguns anos depois, né, logo em seguida, um ano depois eu fui embora dessa fazenda. Mas, uns 2 anos após isso, em uma outra cidade, eu, junto com a minha mãe, tive também a oportunidade de ver, numa distância curta, no fundo da minha casa, entendeu? Eu cheguei a vê-lo, né? Ver pessoalmente, e como todos os relatos que eu vi, parece um urso. Eu tenho 1,91 m de altura, mas o negócio é maior do que eu. Eu vi na distância de 5 a 6 metros, a luz acesa, a luz do quintal, bateu na porta do fundo com um impacto grande. Aí eu vi mexer nas panelas, na panela que ficava um leite, colocava leite pro cachorro. Eu olhei pelo olho mágico, não vi nada, abri a porta. Eu tava até com um facão na mão. Abri a porta e olhei. Quando eu olhei do lado da casa, não tinha nada. Olhei para debaixo da lavanderia, o cachorro tava socado debaixo, todo encolhido. Eu até cheguei a falar, oxe, cachorro bobo, cachorro besta. Mas foi quando eu levantei a visão e tava adiante. Algo que parecia embaixo fino, mas em cima largo, que parecia, sabe? Tinha um formato assombroso, aqueles pelos pareciam espinhos, pelos compridos que, sinceramente, os pelos que deviam ter um palmo cada fio ou mais. E ele tava todo arquejado. Aí quando eu olhei aquilo, foi muito... A minha mãe tava do meu lado. Quando ela perguntou, aí eu com o facão caiu da minha mão, que eu não tava acreditando. O facão caiu da minha mão. E eu bati a porta. Minha mãe perguntou, o que é aquilo? Eu não sei. Foi a única resposta que eu tive. Eu não sei. E ela perguntava, meu Deus, o que é aquilo? Não sei. Porque falar é um lobisomem, acho que fica difícil para qualquer pessoa. Mas eu e ela sabia. E pela manhã, um outro casal, amigo da gente, que morava a cerca de 50 metros, também viram. Estavam na janela com as luzes apagadas. E nesse mesmo horário que eu vi, eles passou em frente à casa deles como um enorme cachorro pulando. E todos viram claramente também, porque tinha um poste próximo da casa e ele passou em frente e eles viram perfeitamente o que era. É só isso. Para quem quiser ouvir, meu pai disse que não existia, mas ele sabia que já existiu. Mas para quem quiser ouvir, eu digo: existiu, existe e vai continuar existindo sempre. Obrigado. Boa noite, eu me chamo José Carlos, eu tenho 64 anos de idade e sou do Rio Grande do Sul.
não sou um homem de escrita, então é o meu filho que está escrevendo para mim. Esse fato aconteceu comigo quando eu trabalhei como coveiro. Esse foi um dos meus primeiros empregos e o único que eu pedi demissão. Isso ocorreu por volta da década de 90. Os meus empregos sempre foram braçais, porque sem instrução não se arruma um emprego melhor. Mas eu não estou aqui reclamando não, de forma alguma. Na verdade, eu até gostava, pois ajudava no meu físico e com as moças da época. Bem, eu estava procurando emprego quando eu soube que precisava de um coveiro. Nunca tinha me interessado em saber o que exatamente um coveiro fazia. Eu achava que era só abrir covas e fechá-las. Então, pensei que não tinha nada demais em aceitar esse emprego, e foi o que eu fiz. E ao chegar lá, logo descobri que não era só abrir covas, pois ajudávamos nos velórios, mantínhamos o cemitério limpo e muitas vezes trabalhávamos como vigias para evitar os vândalos. Afinal, o último lugar de descanso do ser humano precisava de paz, pois muitos nem isso tiveram na vida. A minha namorada na época, que veio a ser minha esposa e que hoje já partiu para o seu descanso eterno, não gostou nada da ideia. A minha mãe também não. Eu me lembro bem que quando eu chegava do trabalho, fosse durante o dia ou durante a noite, havia um balde de água fria já me esperando do lado de fora e um saco para pôr minha roupa. Nada de entrar em casa com roupa e sapato do cemitério. E com a minha namorada ainda era bem pior, pois mesmo depois de limpo, o namoro era do lado de fora, pois a mãe dela não queria um coveiro dentro da casa dela. No início eu não gostava, mas como precisava do dinheiro, eu ia levando. Mas a convivência e as coisas que vemos no dia a dia vão nos mudando. Há pessoas que não se conformam com a partida de seus entes queridos e todos os dias vão até o túmulo chorar sua partida. Quando é apenas um casal e um dos cônjuges parte, é muito triste, pois o outro acaba morrendo de tristeza e solidão. Eu já vi até mesmo um cachorro definhar até a morte com a partida do seu dono. Ele não comia, não bebia e não saía da cova, mesmo no dia de chuva, até o dia que foi ficar ao lado do seu dono. Essas coisas te tocam e você passa a dar mais valor a quem está ao seu lado todos os dias, mesmo sendo um bichinho de estimação. O cemitério onde eu trabalhava tinha muros bem altos em volta. Na minha primeira vez como vigia eu tive sorte, digamos assim, de ficar no turno da noite. Entre as recomendações do meu superior, tinha que prestar atenção nos gatos que estavam entrando no cemitério para fazer as suas necessidades e ficava um mau cheiro insuportável. Nem falei, mas nesse cemitério onde eu trabalhei, isso era o que eu achava mais estranho. Os gatos, eles eram muitos. Os que entravam no cemitério faziam aquele ambiente como um local de encontro deles. Mas curiosamente, eles não brigavam lá dentro, como acontece em telhados e ruas. Eles ficavam em determinadas covas, sempre nas mesmas. Eu não sabia bem o motivo, mas se tratando de gatos, tudo é possível. Depois, um dos coveiros me contou o porquê. Comentando essa estranheza com a minha namorada, foi quando eu vim saber que os gatos caminham entre os dois mundos. Eles conseguem ver a linha tênue que divide os dois ambientes e passeiam por entre os dois. Na hora eu ri e achei que era história de Dona Carochinha. Bom, o meu superior me falou para não deixar os bichanos ficarem perambulando pelo cemitério. Era para eu expulsar todos eles. Eu fazia o meu melhor, mas gato é safado. Então eu espantava os que eu conseguia, já os outros desapareciam
dentro mesmo do cemitério, então eu acabava deixando para lá, mas passei a ser um espectador da vida dos gatos. Eu contei bem uns 10. Eles chegavam lá por volta das 10 horas da noite e iam embora todos às 5 horas da manhã. Eu ficava intrigado com aquilo e passei a não expulsar nenhum, mas tentei entender esse comportamento deles. Haviam umas 6 covas que eles ficavam em cima, passavam a parte da noite deitados sobre elas, não dormindo. Então, lá pelas 11h30 mais ou menos, entrava um gato no cemitério. Ele vinha pelos portões da frente, não pelos muros como os outros. Ele era branco, bem peludo. Ele era tão branco que na escuridão do cemitério podia ser confundido com um fantasma. Quando ele atravessava os portões, todos os outros gatos se levantavam dos túmulos onde estavam deitados e o observavam passar. Eles decidiam um por um e seguiam-no. Nessa hora, eles iam para o fundo do cemitério e em seguida desapareciam. Todos sumiam mesmo. Eu só voltava a vê-los lá pelas 5 da manhã. Mas sabe como é o ser humano? Ter algo estranho já logo desperta a curiosidade. Eu não vou negar que com o tempo, vendo o comportamento desses gatos, eu comecei a ficar curioso e amadureci a ideia de descobrir para onde eles iam. Um detalhe era que sempre que os gatos voltavam lá pelas 5 da manhã, o gato branco não vinha com eles. Eu preparei tudo para segui-los, mas meu plantão mudou para o dia. Então, além dos enterros e cuidados, eu tinha vigilância. Os meus planos tiveram que ser adiados, mas cheguei a comentar esse comportamento dos gatos durante a noite com alguns colegas. O mais velho deles me aconselhou a deixar para lá, pois coisas que acontecem no cemitério é melhor só observar e não interferir. Só que eu estava tão curioso e intrigado que não conseguia tirar essa ideia da minha cabeça. Eu cheguei a comentar com a minha mãe e ela me disse para não mexer com quem está quieto. Eu deveria ter ouvido os conselhos dela e do meu amigo. Então, em um certo final de semana, eu ficaria como vigia durante a noite. Eu nem questionei, eu estava ansioso para começar com a minha investigação. Era a primeira sexta-feira da quaresma e por isso eu fiquei com um turno da noite. Ninguém queria ficar o final de semana inteiro vigiando o cemitério durante a noite na quaresma, mas eu aceitei pelos motivos óbvios. Lá fui eu, sob recomendações da minha mãe, para respeitar o descanso dos mortos e deixar os bichanos em paz. Apesar de prometer, eu queria descobrir o que acontecia. Assim que cheguei no cemitério, vi que teria muito serviço, pois a quantidade de loucos que quer entrar no cemitério na quaresma para diversas práticas erradas é intocável. Mas quando foi chegando às 10 horas da noite, tudo foi ficando calmo. Lá no portão, observando o cemitério, estava o ilustre visitante, o gato branco, algo branco como a neve. Ele entrou no seu passo, que parecia nem tocar o chão, e caminhou na direção de sempre. Quando ele passou pela guarita, peguei a minha lanterna e só esperei os outros gatos o seguirem para eu ir atrás. Eu caminhei calmamente por entre os túmulos e seguimos naquela marcha até o final do cemitério. Então, todos começaram a ir para trás de um túmulo bem antigo. A lápide era alta e estava tão gasta que não dava para ler nada. Os gatos entraram lá e eu fui atrás. Quando eu fui para trás dessa lápide, os gatos entraram por umas folhagens, imaginando que era uma passagem para fora do muro,
eu fui entrando também. Abaixei-me e entrei engatinhando. Eu nunca passei por nada sobrenatural na minha vida, nem um vulto eu nunca tinha visto, mas naquele dia vi por todas as vezes do que eu nunca tinha visto. Quando eu saí do outro lado, ainda era o cemitério. Eu até pensei que eu havia dado a volta e entrado de novo no mesmo. Então me levantei, imaginando que tinha feito papel de idiota. Mas logo notei que o cemitério estava cheio de gente. Pensando em ter dado vacilo, deixando o cemitério sem vigia para ir atrás dos gatos, eu corri até a guarita para pôr tudo em ordem. A guarita não estava no lugar de sempre. Foi quando eu encostei em uma árvore que estava no lugar da guarita. Eu estava ali tentando entender o que se passava. Foi quando eu vi os gatos. Eles estavam nas covas de sempre, mas agora haviam pessoas afagando eles. Observando aquele mundo de gente e imaginando que eu levaria uma grande advertência, logo percebi que o cemitério onde eu estava não era o mesmo de sempre. As pessoas que estavam ali eram os mortos de lá de dentro daquele cemitério. Seguir os gatos não foi uma boa ideia. Eu acabei vendo para onde eles iam. No fundo do cemitério, aquele gato branco parou na minha frente e, ao se esfregar em mim como os gatos fazem, atravessou por minhas pernas. Eu não me lembro como eu voltei, pois o pavor foi tanto que eu apaguei. Eu acabei acordando pela manhã, quando os coveiros do dia me chamaram. Naquele mesmo dia, eu pedi as minhas contas. Os túmulos onde os gatos ficavam, eu fui saber depois de dias que pertenciam a uma família que havia morrido num incêndio. Eles eram os donos dos gatos. Diferente dos cachorros, eles vão até o outro lado para ver os seus antigos donos. Eu sou testemunha disso tudo. Respeito muito os cemitérios e os gatos. Eu não passei a ter medo deles. Muito pelo contrário. Hoje em dia, eu até os admiro. Bom, pessoal, eu até acredito que vocês podem achar que foi alguma alucinação que eu tive, mas eu sei realmente o que eu vi. Não foi alucinação. Eu tive contato com outro mundo, e foi através de um gato. Agora, o que aquele gato era, aí já é uma outra história. Uma coisa eu sei, ele não era desse mundo.